Altitude FM. Muito boa tarde, estimados ouvintes da Rádio Altitude. Estamos de volta para mais uma edição de Vozes Soltas para conhecer o percurso de mais um artista natural da nossa região. Desta vez conversamos com Daniel Neto Rocha, que é dramaturgo, encenador e poeta, além de professor e investigador. Daniel Rocha tem dirigido inúmeros grupos e projetos de teatro de diversas idades e proveniências e está hoje connosco para nos falar deste seu percurso e das suas inúmeras produções, que vão desde a representação à escrita, passando pela investigação académica e pela sua ligação à vida associativa. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Muito obrigada pela tua disponibilidade para conversares connosco em mais um Vozes Soltas. Daniel, cresceste em Famalicão da Serra, onde existe uma intensa atividade cultural e associativa desde há muitos anos. Sentes que o ambiente onde cresceste contribuiu para o teu fascínio por este mundo das artes? Bem, boa tarde ao auditório, boa tarde à Tatiana, obrigado pelo convite e também à Rádio Altitude, esta casa onde já não vinha há um tempo e que é sempre um gosto enorme de estar presente. Portanto, é verdade, a Famalicão é uma daquelas terras onde se respira a cultura, ou onde se respira a cultura, se quiser ser assim mais objetivo, há longos anos. Portanto, eu cresci numa altura em que a aldeia fervilhava, portanto, com as iniciativas do Centro Cultural e na verdade fui um dos que bebeu dessa relação que depois o Centro Cultural teve também com o Aquilo aqui na Guarda e, portanto, esta ligação ao teatro, eu digo sempre que nasceu dessa altura. Portanto, foi uma ligação quase genética e que me trouxe realmente para esta vida. Começaste muito cedo, não é? Comecei muito cedo a relacionar-me com, portanto, a Banda Filarmónica era por exemplo, em Famalicão era um local de passagem para quem queria começar a aprender música. Claro que eu também fui para a Banda Filarmónica, mas desde cedo percebi que se calhar não era ali, ao contrário dos meus irmãos. Eu comecei deram-me uma trompa, mas o que eu queria tocar era saxofone. Pronto, deram-me uma trompa e eu deixei de ir, nunca mais lá fui. Claro que os meus irmãos sempre foram da banda até muito, muito tarde, mas eu não, eu tinha outras coisas, eu gostava muito de ler, desde cedo, assaltava a biblioteca do meu padrinho e lia várias coisas, para além de nos divertirmos. Mas depois a visão do Centro Cultural, toda a ligação com as tradições, que é uma coisa que eu trago desde essa altura, e com os pés na terra, nessas tradições, e com o respeito, apesar da evolução, é uma marca que eu tenho muito, muito presente nos trabalhos que vou fazendo. Isso foi através do Centro Cultural. E, portanto, essas iniciativas lembram-se todos das Festas da Terra, que conjugavam 1000 artes e conjugavam tudo. Isso era um fascínio impressionante. Depois, conjugar isso com toda a história, com toda aquela questão da mitologia que está ali por trás. Claro, quem conta um conto, acrescenta-lhe um conto, aprendi desde muito cedo. E isso foi essencial para eu também seguir um caminho. Portanto, quando fui para Coimbra estudar, só para te dar esse exemplo, eu fui para Coimbra porque não fui fazer as provas de admissão para a Universidade de Évora para o curso de teatro, porque já tinham sido há 2 meses atrás. Portanto, falhei ali aquilo e fui para Coimbra para a literatura. Mais tarde, depois compensaste essa lacuna. Depois compensei e os professores ficaram todos contentes, porque alguns eram jovens nessa altura e eu também seria. E quando eu lhes disse, olha, eu venho para aqui com 20 e poucos anos, 20 anos, eram 20 anos, foi 2019, eles ficaram muito, muito, muito contentes por perceber que não era ali um tontinho só que lhes apareceu no curso. E foi muito bom, foi muito bom.
Já dissemos que tens um vasto currículo que vai desde a representação à publicação científica em revistas e catálogos, à tradução. Além disso, profissionalmente és professor de português. Em qual destas atividades é que te sentes mais realizado? Pronto, essa é a pergunta que eu me tenho feito todos os dias dentro da nossa profissão. Pronto, eu sou daqueles professores, como tu sabes, que já nos conhecemos há algum tempo, que tem procurado uma escola. Tem procurado uma escola, mas tem-se dado mal porque andamos sempre a divagar de um lado para o outro. Portanto, em termos de vida de professor, digamos que não me consegui ainda realizar, porque não tenho uma escola, ando a saltitar de umas para outras. Há algumas onde as coisas correm melhor em termos de relação pessoal, em termos de relação profissional mesmo. Portanto, em termos da vida de professor, dessa vertente, digamos que ainda não me realizei, confesso. É talvez uma angústia, penso que posso dizer que é uma angústia porque nós sabemos que é até, não sabemos sempre que é até agosto, sabemos sempre que é até ao fim do contrato. Depois, não sabemos onde vamos parar. No meu caso ainda, não é? Pronto, no campo do teatro é diferente, porque foi algo que comecei a percorrer através da escrita, através digamos assim, do trabalho mais de criação escondido, desde 2010, talvez, quando comecei a escrever as primeiras coisas como dramaturgo, e tem sido um crescimento muito, muito interessante, difícil. Isto é talvez uma crítica que eu faço nos dias de hoje, que é, eu vi muitas portas fechadas durante o meu crescimento e agora percebo que estão escancaradas para outras pessoas, sem provas dadas, sem currículo, e isso é um bocadinho angustiante, porque lá está, nós fazemos o deserto todo e de repente afinal havia algumas portas que aligeiravam o caminho, e obviamente há caminhos e há opções, e isso é tudo feito de forma correta, portanto está tudo bem, mas não é honesto, e a honestidade ainda vale muito, e talvez seja essa uma das coisas que me dói neste meu percurso, porque tenho trabalhado neste distrito todo, praticamente ainda não há um concelho deste distrito onde não tenha estado ou como criador, como encenador, como ator, a levar alguma peça, ou como até dramaturgo, portanto, através de textos que eu tenha escrito. Eu penso que não há, inclusivamente até para a Beira Baixa também já temos esse trabalho, e parece que temos sempre parece que tenho sempre que provar aquilo que já se assumiu noutros sítios. E, portanto, digamos, estou realizado em termos de trabalho pessoal, sinto-me bem com o trajeto que fiz, com os desafios que me lancei a mim próprio, portanto, eu nunca estou confortável com o máximo que atinjo, é uma daquelas coisas que me dá alguma gana, que é procurar cada vez mais, e portanto, se calhar, e agora sendo assim um pouco mais objetivo, onde me sinto mais realizado é na parte do teatro, neste momento. Sim. Como é que surgiu a ideia de fundares uma associação cultural em 2022? Podia ser só ali pelos números 222, mas não. Pronto, eu tenho tido um percurso em termos associativo também já com alguma presença. Portanto, vim desde cedo também, não é? Desde cedo, desde Famalicão, com o Centro Cultural. Estive também nos órgãos sociais na altura do grupo desportivo, portanto, na banda nunca estive, se calhar porque me ofereceram uma trompa e eu queria era um saxofone. E depois fui para Coimbra, e em Coimbra estive desde cedo no Coral de Letras da Universidade de Coimbra, portanto, fui para lá e convenceram-me logo a liderar a equipa. Estive 4 anos a fazer esse curso. Eu às vezes brinco e digo que o meu curso em Coimbra foi o Coral de Letras e não a Línguas e Literaturas Modernas, mas foi uma aprendizagem também enorme, portanto o tecido cultural,
em Coimbra é muito, mas muito diferente, todo muito, algum elitista, outro muito bem formado, portanto não há ali curiosos em todas as áreas, e foi muito bom. Houve um vereador da cultura que era fenomenal na altura, um senhor já com uma idade muito avançada, portanto já tinha uns 75 anos, o Mário Nunes, e toda a gente com quem eu falo e que fazia parte do tecido associativo dessa altura diz que foi talvez o melhor vereador da cultura que alguma vez conheceram, portanto, e para mim também foi fenomenal. Portanto, era alguém que pensava, que nos dava espaço para trabalhar, mas que pensava para além disso e nos desafiava, e eu habituei-me mal, confesso, nessa altura. Pronto, e depois quando regresso, ainda regressei ao Centro Cultural de Famalicão, depois desliguei-me, continuei ligado a associações, entretanto fundámos o Teatro do Calafrio, portanto, em conjunto com o Américo e com a Suzete. Estive no Teatro do Calafrio até 2017, 2018, portanto depois afastei-me um pouco e entretanto percebi que tinha que fazer coisas, e como não houve abertura das outras associações para aquilo que eu estava a propor, percebi que tinha espaço para criar uma associação que se dedicasse a este fim, que é o quê? É promover um bocadinho a tradição, mas depois também fazer teatro, digamos assim, mais profissional. Em parte correu bem, porque na verdade a Sou Só e a Companhia de Teatro Sou Só, a Associação Cultural Sou Só, está com pujança, temos gente muito competente a trabalhar, infelizmente não a tempo, vou-lhe dizer a tempo inteiro ou com o tempo que eu gostaria que estivessem, porque infelizmente não conseguimos aquele que era um dos objetivos, que era habitar um espaço cultural no concelho e a partir daí arranjar fundos para haver programação regular e apoios à criação e à produção artística. Pronto, vivemos onde vivemos e digamos que, apesar dos currículos todos da nossa gente da associação, ainda não conseguimos isso. Eu espero que seja algo a mudar, porque tenho ideias para criar, tenho ideias para trazer coisas diferentes, como acho que toda a gente já percebeu. Já trabalhei com pessoas com pessoas muito especiais, portanto, com esse nível, como já trabalhei com pessoas com 70 e 80 anos, portanto o meu horizonte e a minha experiência de trabalho já não é curta, e tenho ideias para trazer coisas novas. Claro está, mas não consigo fazer se não tiver um espaço, e essa é a grande dificuldade. Nós andamos, só para dar um exemplo, a última peça da Sou Só, portanto, foi com um texto do Harold Pinter. Metade dos ensaios foram em cafés. É um diálogo, são duas personagens, portanto, não tivemos um espaço para ensaiar. Portanto, isto é, ao mesmo tempo que é desafiante, é um bocado, e lá vou outra vez à angústia, de perceber que nós gostamos de cultura, nós até gostamos de algumas coisas, mas depois não damos condições. Aliás, e até fechamos portas, que é uma das coisas que me deixa assim um bocado irritado, porque não sei qual é a intenção, vou sabê-la se calhar no futuro, quando já não precisar, mas eu também sou teimoso para continuar a bater. Daniel, quem são os autores que te servem de referência, tanto na dramaturgia como em outros géneros? Há dois autores que para mim são, digamos assim, são essenciais. Um pelo vazio de tudo e o outro pela visão um bocadinho... há quem diga que é absurdo, mas eu até lhe chamo muito humanista daquilo e se calhar vou conseguir explicar. Portanto, o primeiro deles é um Peter Brook. Portanto, e depois se calhar acrescento mais um. Portanto, o Peter Brook tem o espaço vazio, portanto, é aquele que pensa que em qualquer espaço
nós podemos começar e fazer, e quem vir as minhas peças normalmente repara que são muito minimalistas, apesar de tudo, são muito poucos os elementos que tenho, e penso que foi um pouco daí que trouxe essa visão. Mas para além disso, é um autor que, e se calhar toco aqui num dos artigos que escrevi em conjunto com uma professora, portanto escrevi, a professora deu-me o aval para publicarmos, porque na publicação internacional só se consegue com doutorados, e eu ainda não estou com vida pessoal para conseguir embarcar nessa viagem. Que é um pouco aquilo que o Peter Brook tem como elementos para depois aplicar, e peguei nesses elementos do Peter Brook e apliquei-os no trabalho com o teatro popular religioso de Pousado. Portanto, foi um artigo que foi muito bem recebido pela Pitágoras, que trabalha muito nesta questão do trabalho e comunidade no Brasil, e a ligação entre um autor, toda a gente o estuda no teatro contemporâneo e por aí adiante, mas com o meio tradicional, portanto com o teatro popular, não tinha havido ainda essa colagem, apesar dele trabalhar muito com comunidades também. E foi daí que eu bebi muito. Portanto, o meu trabalho com ele é muito, com as estratégias dele é muito próximo, portanto bebi muito nele. Depois há outro autor que é para mim essencial, que é o Beckett. Portanto, nós chegamos e eu não consigo fazer nada, aliás, consigo fazer muita coisa a falar, mas aprendi com ele, com os textos dele, que o silêncio é a melhor resposta. E, portanto, ou se calhar, como escrevi agora num dos textos do roteiro literário, da Romaria Literária, se calhar o silêncio é a única resposta verdadeira possível. E aquilo que eu tenho vindo a trabalhar desde que me cruzei de uma forma mais crua com o Beckett, portanto, desde 2019, 2020, foi trabalhar isso, o espaço do silêncio nas peças. E então é um autor que eu continuo a descobrir. As personagens são muitas vezes nós olhamos para elas e são muito monstruosas. No entanto, a pergunta que eu faço e que fiz muitas vezes é, então, se calhar são humanas, porque onde é que estão os monstros? Estão dentro de nós. Porque nós às vezes tentamos escondê-los. E ali com ele eu aprendi que se calhar temos que os mostrar de uma forma ou outra, até onde, por vezes, não se espera que eles estejam. E se calhar essa é uma das visões que agora, com o Pinter, que também vai um pouco nessa linha, trabalhamos nesta última peça, que tem leituras muito diferentes, daqui da Guarda e depois para Celurico, que foi o sítio onde a apresentámos, onde houve leituras muito interessantes e que abrem muitos espaços. Pronto, e então, e o terceiro? O terceiro autor. Há um autor português que eu não conhecia muito bem o trabalho dele. Ele foi diretor do Teatro Nacional, portanto, o Tiago Rodrigues está em grande por esse mundo todo, enche salas, esgota espetáculos, principalmente com a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que toda a gente já viu, ou toda a gente não, porque senão as salas não estavam sempre esgotadas, mas que é um autor que também trabalha esses elementos. No Tiago Rodrigues, se calhar não é o silêncio, mas é uma coisa que a mim também me interessa, que é a sensibilidade dos personagens e a sensibilidade do ator para a construção do personagem. Isso é das coisas que me agrada muito e que talvez esteja a aprender com ele. É o autor a quem eu também, com o qual eu também já publiquei, portanto, com a Tristeza e Alegria na Vida das Girafas, portanto, que é uma peça de teatro fabulosa, mas que se tiver 10.000 palavras, 5.000 são asneiras. Portanto, é uma peça muito dura, mas que a partir da segunda página esquece o palavrão,
porque funciona muito como o subconsciente da criança que está ali ao lado. Portanto, é uma peça muito interessante até aí. Parece quase para criança, mas depois tem aquele peso. E é muito sensível a estas coisas. E, portanto, se calhar uno estes três autores naquilo que faço, que é o vazio e a construção de coisas a partir do Peter Brook, depois é a utilização do silêncio e a humanidade que têm as personagens, mesmo sendo as mais degradantes, e, por fim, o Tiago Rodrigues, com a sensibilidade que coloca nos temas e também na construção das personagens. Muito bem. Já fizeste referência à Romaria Literária, pelos Passos dos Escritores da Guarda, que se apresentou a primeira vez dia 13 de junho, não foi? Dia 30 de junho e depois foi no 13, a segunda vez. 30 de maio, não é? 30 de maio e depois 13 de junho. 30 de maio ou 20? Não, 30 foi o sábado, não foi? Sim. Sim, creio eu. 6. Sim, exatamente, 30 de maio foi sábado. Foi. Sim. De que é que se trata esta iniciativa? Pronto, de vez em quando o Museu da Guarda convida-me para construir uns roteiros diferentes. O primeiro foi uma visita à Torre de Homenagem, portanto, e a construção de todo o universo à volta. A segunda foi uma visita à exposição permanente, portanto, como é que se mostra a exposição permanente do museu de uma forma diferente do habitual para os visitantes, e desta vez foi um roteiro literário. Aqui há um ano tinham convidado o grupo, o Teatro do Imaginário de Pinhel, portanto, do grupo de amigos do Manigoto, e o Teatro do Imaginário pediu-me para escrever um texto. Nessa altura foi um roteiro dedicado ao Manuel Pop. Desta vez, tendo como campo de atuação o Centro Histórico, portanto, a partir do museu para o Centro Histórico, pensei em pegar em autores que viveram aqui. Viveram aqui não quer dizer que tenham estado fisicamente sempre aqui, mas que tenham escrito com o propósito de ter a Guarda como reflexão. Pronto, e então é um pouco isso. Esta romaria é o seguir um percurso, seguir um caminho onde descobrimos locais ou temas ou acontecimentos que aconteceram. Isto é ótimo. Que decorreram nestes espaços. Portanto, começamos com o Eduardo Lourenço e com toda aquela magia do Paço da Cultura, portanto, aquele claustro que é no meu imaginário. Eu, quando nasci, eu estive 4 anos a viver na Guarda, portanto, eu nasci cá, só depois é que fui para Famalicão, e eu estive no Jardim de Infância, ali onde agora são salas de exposição. Portanto, o meu imaginário para aquilo é isso, é o correr depois para São Pedro, é toda esta magia. E então a Guarda, a ideia de Guarda, a construção de Guarda que o Eduardo Lourenço tinha, portanto, todo o imaginário, para mim, faz sentido ali. E é aí que se faz as referências ao Eduardo Lourenço. Depois vamos à Casa da Aida, da Estrela Polar, portanto, ali ao lado das Portas do Sol. Depois vamos à Casa do Augusto Gil, portanto, que é outro dos autores, não é só da Balada da Neve, nós ali fazemos referência à Trova da Saudade, portanto, a toda a saudade, que é curioso, Coimbra, a cidade da saudade, e depois saudade de quê? Da Guarda, que é muito interessante. A Praça Velha, eu sempre tive uma pancada enorme para que se dançasse o tango na Praça Velha. Portanto, porquê? Porque o Para Sempre coloca ali o Paulo à procura de si, e depois ouve-se música numa casa, e eu sempre imaginei que fosse na Praça Velha, e finalmente já 2 vezes dançou o tango, aldrabado, claro, em alguns casos, mas é esse imaginário, é fazer viva a ficção ali na praça. Depois vou ao Manuel Pop, que para mim é um autor que esteve sempre muito esquecido, também era alguém muito ácido, era alguém que eu adorava, e os seus namoricos na Guarda, portanto é delicioso, era um homem que também com uma sensibilidade enorme,
e que traz estas histórias. Depois, eu meto-me muito nisto e faço um bocadinho a brincadeira. Há um momento em que paramos à frente da minha casa na Guarda, portanto, ao lado da Capela de São Pedro, ao lado do plátano que ninguém sabe, mas que tem 44 anos. E que portanto, é belíssimo. Foi colocado lá. Eu tenho uma fotografia colado àquele plátano, quando era bebé. Portanto, ninguém sabe, mas se calhar vamos ver, se não o cortarem entretanto. Se o cortarem eu já sei qual foi a razão. Portanto, brinco ali um bocadinho com o elogio à Guarda que fiz há 2 anos atrás e que foi muito bem recebido, mas também mal engolido, portanto causou ali algumas coisinhas, mas olha, é o que temos. Depois descemos a Rua do Encontro e era para ser ali na zona do Café Mondego, mas passam muitos carros, então fomos para o jardinzinho à frente do Governo Civil, onde acabamos com o Américo Rodrigues, onde fazemos menção a textos do Américo Rodrigues e à relação com a Guarda. Portanto, digamos que dentro da poeticidade da visita há ali também este olhar para a cidade, do ponto de vista daqueles autores todos que passam por esta romaria e a sua relação com a Guarda, porque na verdade é uma relação muito complexa. Complexa e interessante. Portanto, do ponto de vista do investigador é fantástico olhar para isto e porque é que acontece. Do ponto de vista do autor, esta relação é um bocadinho mais dolente, mas também se passa. Muito bem, vamos fazer a nossa primeira pausa musical. O que é que escolheste para nós ouvirmos? Pronto, então a primeira é uma peça chamada Clarac. Não sei se estou a dizer bem, mas é de um álbum chamado Soar, de uma dupla, um ganês e uma galesa, portanto, o Sectu Keita e a Catherine Finch. Portanto, ele toca cora, ela toca harpa e é uma música belíssima. O nome Clarac é o nome de uma ave que nasceu, uma ave de origem africana, mas que foi a primeira ave a nascer no país de Gales e que de repente volta para a África. Portanto, é uma espécie de regresso às origens e também, digamos assim, naquilo que significa é o voar livremente por onde se quer. E isso é algo que nos interessa sempre e espero que gostem. Vamos ouvir então Clarac. Daniel, um dos teus projetos mais inovadores e desafiantes foi a parceria que estabeleceste com os agrupamentos de escolas da Guarda ao desenvolver os projetos de teatro onde participam alunos e professores e não sei se outros elementos das comunidades educativas. Como é que está a ser essa experiência? Olha, é um projeto que foi pioneiro. Não sei se há outro que esteja a decorrer desta forma, em que os atores, os encenadores, portanto quem trabalha em teatro vai para a escola e trabalha com os grupos, portanto não é só o artista na escola que depois que depois visita as salas e vai fazendo aulas. Não, a ideia é a constituição de um grupo de voluntários, não há ali a obrigação de alunos irem, portanto, que depois vão ao longo do período, do ano, portanto é um projeto que vai de setembro a junho de cada ano e que depois tem, para lá da expressão dramática, para lá de alguma expressão também artística, mas depois tem as componentes da encenação. Portanto, depois vamos ter trabalho de ator. Eu faço questão sempre de que haja também o trabalho de criação pessoal com as ideias dos miúdos que depois vão para a cena. A escolha do texto é sempre uma escolha que parte do grupo. Portanto, pode ser uma peça já construída. Este ano foi, por exemplo, numa das escolas foi o Sábio fechado na sua biblioteca. Depois pode ser uma peça que parte do imaginário e nós trabalhámos-la para ser diferente. Era o caso de Um Pouco de Macbeth. Pegámos, obviamente, em Macbeth e depois trabalhámos-la para ser apresentada. Infelizmente foi a peça que teve que ser cancelada, portanto, por razões um bocadinho, portanto,
não foram desagradáveis para os miúdos, mas foram um pouco chatas. Portanto, houve alunos que não conseguiram dar o que conseguiam e infelizmente depois não íamos colocar o trabalho dos outros em causa e tivemos mesmo que fazer esse cancelamento. A terceira peça é uma construção quase do zero. Realmente havia uma peça que é o É Duro Ser Rapariga. Havia uma peça que gerava ali um interesse e depois foi sendo reescrita e construída para criar esta peça, que na verdade são duas peças, porque nós tivemos acesso ao teatro para 3 dias de apresentações, eram 4 grupos, e nós tivemos que reformular o grupo do Liceu para conjugar os 2 grupos e fazer no mesmo dia. E, portanto, depois conseguimos dividir isso. É um trabalho que, pronto, quando fiz essa proposta à Câmara, foi bem aceito pela equipa que na altura estava a trabalhar. Era uma ambição deles, que era trabalhar com as escolas, para aproximar também as escolas do teatro, e penso que isso conseguiu-se ao longo destes três anos. Havia miúdos que nunca tinham entrado no teatro, famílias que nunca tinham ido ao teatro, que é uma coisa que para mim é inconcebível, não faz sentido. Famílias da Guarda. Famílias da Guarda, sim. Portanto, coisas para mim são estranhas. Quer dizer, eu nem que fizesse um autocarro passar por todo lado para trazer as pessoas. Se a dificuldade era ou pegar e oferecer os bilhetes a quem digamos, pode ou não pode fazer, porque nós temos que pegar nas pessoas e trazê-las para perceber que é por ali que se cresce. Mas vamos ver. Pronto, as escolas receberam o projeto muito bem. Portanto, eu também, por ser alguém que já trabalhou em algumas dessas escolas, ou então fui aluno na Afonso de Albuquerque, metade dos professores que lá estão conhecem-me daí. Portanto, na escola da Sé, trabalhei lá já nas 2 escolas, portanto, também foi fácil, e já conheço também os professores, portanto, das nossas ligações, de outras vidas. Portanto, esse acesso com funcionários, com direções, portanto, sempre tive um diálogo muito aberto. Eles sabem o que eu ia fazer, sabem como ia fazer, as portas estavam sempre abertas, conseguia tentar ajeitar tudo. Portanto, só houve um problema desde o primeiro ano até este último, que é a questão dos horários, que é horrível, porque depois conjugar diferentes miúdos de diferentes turmas e juntá-los numa hora que seja boa para todos, foi uma aventura, porque depois têm 1000 atividades. Eu dizia sempre aos pais no final dos espetáculos: deem-nos uma folga, deixem-nos estar sem nada para fazer. Pronto, e essa é a parte sempre mais confusa, mais complexa, não é confusa. Pronto, mas depois o resultado final, portanto, a pressão final, portanto, eles às vezes pensavam que as coisas eram mais simples, porque primeiro são os jogos e depois eram coisas mais divertidas. Depois, quando entramos na fase de estudo do texto, que é preciso estudar um bocadinho o texto, mesmo que sejamos assim mais liberais, a compreensão da personagem, para criarmos algo que seja digamos assim, credível. E tudo isso, a alguns deu-lhes um gozo enorme, porque podiam ser quem não são, e ter essa liberdade para, naquele momento, ser, e para digamos assim, se desafiarem. Esta peça, principalmente esta última, o É Duro Ser Rapariga, foi uma peça que provocou algumas baixas, porque o texto é muito forte. O texto originalmente estava ainda mais forte. São temas que, curiosamente, na nossa altura de jovens estudantes, se falavam a toda a hora, porque estavam ali na ordem do dia, sejam drogas, seja as gravidezes em idade pequena, seja relações um bocadinho mais descomprometidas. E a sexualidade e isso tudo. E houve miúdos que não se sentiram confortáveis em abordar isso. Apesar de eu lhes dizer: meus amigos, nós estamos aqui a fechar os olhos, mas temos X pessoas, temos aquelas, o suicídio, na faixa juvenil.
Portanto, que nós achamos que não se fala disto, mas se chegarmos ali ao distrito vizinho, em Viseu, o ano passado, ou até há bem pouco tempo, foram 2 ou 3 crianças com 15, 16 anos que se suicidaram. Portanto, há temas que nós temos de trazer para os nossos dias. Portanto, eu penso, em termos de leitura destes 3 anos, portanto, a leitura final destes 3 anos, que é um projeto que tem muito potencial. Tem de ser, digamos assim, acolhido de uma forma diferente. Nós, por vezes, e não querendo estar a avançar muito, porque ainda vou ter esta conversa com quem apoiou o projeto, mas nós, por vezes, pensamos que as peças que são apresentadas no mês de maio ou em junho, que são preparadas no dia antes. Mas não, há aqui muito trabalho para que as coisas saiam. E não é só abrir a porta, pronto, e agora tratamos nós disto. Temos de olhar para trás e ver que houve 9 meses de como é que nós dizemos, de transporte do bebé para ele estar ali. E penso que, e isto se calhar é uma crítica que faço ao nosso ambiente cultural, nós não estamos muito preparados para isso. Nós estamos preparados para comprar coisas e para julgarmos depois que somos donos deles, mas não estamos preparados para apoiar o crescimento. Isso penso que é algo que tem de ser melhorado até para este projeto, obviamente. Tem de ser acarinhado, não é só chegar, paguei e agora faço o que me apetecer. Claro. Não, se calhar temos de respeitar autorias, temos de respeitar trabalhos, temos de respeitar tudo aquilo que está à volta. Claro. Paralelamente, diriges o curso de teatro na Escola Profissional de Artes da Beira Interior. Há muitos jovens interessados em seguir teatro como opção profissional. Olha, esta é uma aventura deste ano. Portanto, o diretor da Escola de Artes da Covilhã, portanto, é a EPABI, é um maestro que é de Gouveia, que eu conheço há muitos anos. Já tivemos trabalhos em Gouveia quando estava lá a dar aulas na escola profissional, em que construímos coisas, e ele também foi um dos elementos a quem eu sempre recorri, porque juntei sempre a música às coisas. E este ano abriram o curso de teatro, abriu com 2 alunos, portanto é um investimento que eles estão a fazer para o futuro. E então precisavam de alguém que fosse profissional da área, que tivesse formação na área, e chegou a mim. Portanto, inicialmente nem se lembrava, mas depois alguém lhe disse, olha que afinal tens lá um vizinho quase que está nesta área, e convidou-me para ser o diretor do curso. Pronto, é uma área que tem muita procura. Não temos muitos profissionais a trabalhar, porque para se ensinar é preciso ter formação, portanto, dentro do contexto, portanto, não é na nossa vida de professores de português. Bem, qualquer dia, se calhar, já chega também, vem alguém que se dá sem ter formação. Mas no teatro, mesmo por causa dos apoios para o curso, foi difícil arranjar professores, porque há muita gente aí a trabalhar em teatro que não tem qualquer formação. E então, para dar aulas, não dava. E tem sido um desafio interessante descobrir as pessoas certas para aquela área, e penso que estamos a conseguir. É um desafio muito interessante. Tenho 2 alunos brilhantes, 2 alunos que estão a dar um nome ao curso muito interessante. Vamos abrir o próximo ano à partida, não sei se com 5, se com 6, quantos forem, mas vamos, pelo menos a minha intenção com a do diretor da escola é efetivamente criar aqui uma escola que não há. Portanto, temos no Porto, temos em Lisboa, temos em Coimbra, temos em Aveiro, ou Var, se não estou aqui em erro, e no nosso espaço não há, o que obriga alguns alunos a terem que ir embora. Um dos exemplos é uma aluna do projeto do ano passado, que este ano foi estudar para o Porto, e que também é uma das atrizes que agora faz comigo a Romaria Literária, que fez a primeira edição, a Bianca. E, portanto, interesse de miúdos no teatro, sim.
interesse dos miúdos no jogo e num bocadinho na dimensão lúdica do teatro, sim. Na parte mais, vamos chamar, mais dura, que é o estudo. Portanto, nós não podemos pensar que vamos e não estudamos, continuamos a estudar. Por vezes há alunos que já chegam para trás, portanto querem a diversão, mas depois não querem a dificuldade. Mas parece-me que há interesse nisso, e parece-me que vamos ter a oportunidade de, lá na escola, de construir um futuro interessante. Ainda estamos, digamos, eu ainda estou a tentar perceber muitas coisas, mas eu penso que vamos ter Estão no bom caminho, não é? É. Vamos ouvir agora o segundo tema musical que escolheste. Qual é que é? Então é o Vardeldur, significa fogueira. Portanto, é de um grupo que adoro, que é qualquer coisa fantástica, que uso muito nas aulas de teatro para a criação, portanto, que é do Sigur Rós. O álbum é o Voltari, e curiosamente é um dos grupos e agora lembrei-me dele, portanto tenho de dizer o nome dele, é um dos grupos que eu tinha com quem eu partilhava o gosto deste grupo com o Vasco Queiroz, portanto que de certeza que se lembrou lá em cima de mim, e então escolhi este, não tinha pensado, mas agora veio-me o nome do Vasco à cabeça. Pronto, e é um grupo islandês, penso que já toda a gente conhece, muito cénico, portanto com uma aura fantástica, e pronto, é o Vardeldur, a fogueira. Vamos então ouvir Vardeldur. Daniel, foste autor dos textos para o julgamento e morte do Galo do Entrudo em 2011 e 2012. Como é que foi esta experiência? Enquanto autor, tu preferes a sátira ou o drama? Olha, foi 2011 em parceria com o Godinho, e depois 2012 escrevi a solo, e 2015 voltei a escrever também a solo, portanto para um célebre julgamento do Galo feito com marionetas gigantes. Foi assim uma coisa fantástica. Pronto, eu adoro qualquer dimensão, obviamente que se for mais satírica, pronto, normalmente sofremos mais, porque estão logo à descoberta de tudo, as consequências, os lápis que por vezes apontam, mas que não têm, por acaso não me chatei muito, devia chatear-me talvez, mas não tenho uma preferência. Lembro-me, por exemplo, de uma peça que escrevi, que encenei depois também penso que foi em 2018, no Manigoto, que é o Ninguém Mata a Cegonha, e conjugava as duas coisas. Tínhamos ali um drama cómico, eu penso que lhe chamei até um drama cómico, e que falava um bocadinho sobre esta problemática já, curiosamente, dos jovens que têm filhos, e como é que os criam, onde é que os criam, como é que é possível trabalhar e depois, obviamente, tratar dos filhos e ter uma vida em casal com esta questão toda, com esta confusão, ter muito trabalho, mas depois ter criança, e como é que se alimenta a máquina, digamos. E portanto, não é algo que me... Eu acho que não tenho preferência. Por acaso, sou muito desregrado nesse campo. Eu tanto posso estar... Olha aí, aconteceu. Tanto posso estar a escrever um drama da vocação mais religiosa para Pousado, como estar a fazer uma peça mais, digamos assim, mais crítica, ou por aí adiante, no outro lado. Portanto, tenho
curiosamente, penso agora nisso, acho que tenho essa forma de trabalhar que não fica ali muito preso a modelos. Portanto, vou variando muito, se for preciso, não é de uma semana para a outra, mas de um mês para o outro. Consegues. Desenvolves um projeto de teatro na Academia Sénior da Guarda também. Quão diferente é trabalhar com jovens nas escolas e com os séniores da Academia Sénior? Essa é uma questão interessante e eu às vezes digo-lhes a eles. Portanto, a Academia Sénior também já é um trabalho que vai para 7 anos, curiosamente. Depois tivemos ali o tempo de paragem, mas já é assim uma componente grande. Portanto, eu às vezes digo-lhes a eles que por vezes são mais indisciplinados que os miúdos. Mas a ideia não são muito diferentes em termos de trabalho, porque quando é para trabalhar, é para trabalhar. Claro que é em termos de construção de personagens mais maduras, não preciso de lhes dizer o que custa perder uma pessoa. Quando para um jovem, temos ali os pais, temos ali a família ao lado, o que é que isso significa? Portanto, é muito mais simples trabalhar com pessoas mais adultas, porque a componente, exatamente, a maturidade, todo aquele conteúdo que nós transportamos, toda a mochila, não é? Já está lá. Portanto, é uma questão de que é de aproveitar aquilo que eles têm de características. No entanto, também nos surpreendem. Porque há pessoas que são muito introvertidas e depois revelam-se umas autênticas pestes, o que é fabuloso, porque chegamos a uma idade em que nós pensamos, não, agora vamos ter juízo, mas não, agora ali é que vamos perder o juízo. Enquanto com os miúdos obviamente ainda estão a aprimorar as artes para conseguir ter um bocadinho de juízo. Mas é um projeto fantástico, felizmente temos tido o grupo sempre a crescer. Começámos com 8 ou com 9, a primeira peça que fiz com eles, neste momento vou com o dobro. Eles sentem-se bem, isso é o que a mim me dá mais prazer, que obviamente que sou chatinho para conseguirmos o melhor resultado possível, o melhor objeto artístico possível, mas claro que eles não estão ali para construir uma obra-prima, estão ali para construir uma obra que os dignifique, que lhes dê imenso prazer fazer. E felizmente ao longo destes anos o que eu sinto-me realizado, porque eles chegam ao final, seja dos ensaios, seja da apresentação final, e chegam felizes porque conseguiram fazer algo que divertiu as pessoas que foram ver, sejam familiares ou não, sejam pessoas que os conhecem ou não, e curiosamente, e isto também me dá depois assim um bocadinho de baba, digamos assim, na beiça, já foram muito elogiados por pessoas, portanto, depois vão aos encontros e vão assim, e pelo profissionalismo que revelam nos trabalhos. O que para eles é ótimo e para mim também, porque significa que, apesar digamos, das dificuldades que também passamos, com os sítios para ensaiar, nesta cidade é um problema, conseguimos fazer coisas boas e que pessoas que trabalham no teatro, noutros lados, reconhecem depois ali. Isso, obviamente, o reconhecimento também vale um bocadinho. E é motivador. É muito. Que conselhos é que costumas dar aos atores que diriges nessas diversas idades antes de entrarem em palco? Olha, há uma coisa que eu lhes digo sempre, que é, muito bem, andámos a trabalhar até aqui, fizemos um trabalho fantástico, chateei-vos, agora, aquilo que vos peço é, vocês fizeram este caminho e sabem o que fazer. Pronto, agora divirtam-se. E não lhes digo mais nada. Curiosamente a todos os grupos com que trabalho, porque o trabalho está feito até ao momento em que paramos o último ensaio. A partir do momento em que vão para o palco, é aquela célebre questão. O ator, se quiser ir para o palco e quiser ficar meia hora calado, o que é que eu posso fazer? A partir desse momento é deles. E a parte que mais me interessa é que eles se divirtam a fazer aquilo que andámos a treinar. Se lhes puser pressão, vão fazer isto bem, têm disto, têm daquilo, estou-lhes a pôr pressão em cima e, portanto, não me adianta de nada.
Portanto, eu quero é que eles se divirtam. E depois eu sei que se eles se estiverem a divertir, o texto vem automaticamente. Há muitos miúdos e mesmo graúdos que chegam a 5 minutos de abrirmos o pano e dizem, não me lembro de nada. Aí eu viro-me para eles e digo, pronto, eu também não me lembro de nada. Portanto, deixem o texto, deixem a vossa personagem fazer aquilo que lhe apetecer. E depois fazem espetáculos maravilhosos, sai tudo. Claro que há uma ou outra branca, há um ou outro erro, porque se eu tiver uma sala para trabalhar durante um mês, os mesmos movimentos, as repetições das coisas, portanto, ensaiar tudo de uma forma crescente, não há razão para brancas ou para esquecimentos ou isso. Mas quando nós temos acesso a uma sala onde vamos apresentar uma peça, pela primeira vez, 2 dias antes de a apresentarmos, é natural, seja um movimento, seja uma palavra dita, e às vezes o nosso personagem diz uma palavra diferente daquela que nós aprendemos. E a seguir, vamos. Portanto, não é nada que me chateie. Claro, fico preocupado com eles, se conseguem reagir ou não, porque a única coisa que me preocupa é o ator que depois se sente frustrado, e pode ficar ali a cabrunhar-se, exatamente. Mas é a única preocupação que tenho. Pois, obviamente, que não estamos no campo profissional neste trabalho com os grupos. Eu quero que eles tenham uma atitude profissional, quero que eles tenham um desempenho profissional, porque quero que tenham isso na vida, em tudo o que fazem. Mas na peça, uma falha tem de se desculpar. Vamos ouvir a tua terceira escolha musical. Qual é? Pronto, esta tem mais uma que eu provavelmente não sei dizer bem, mas se chama Sulig Saule. É uma peça de um grupo lituano, portanto, que eu conhecia há cerca de 1 ano, e parte das sonoridades daqueles países, daquela região balcã, não é? E significa, portanto, eu estou a ver aqui no meu copianço, portanto, significa ao pôr do sol. Basicamente eu escolhi para ser a última, e ainda bem que a colocaram, porque significa o renascer. Portanto, é o fim do dia, símbolo de que algo acaba e depois volta a reviver, seja na vida, seja no amor, seja nos novos desafios. Portanto, penso que foi uma boa escolha para... Todo o álbum é fantástico, portanto, podem procurar porque é realmente fantástico. Vamos ouvir então Sulig Saule. Daniel, já falaste aqui de vários aspectos menos positivos de trabalhares a partir do interior. Vês benefícios? Isso é uma questão que eu até me sinto assim. Pronto, não temos muitos benefícios, por uma razão muito, muito simples. Trabalhar no interior significa estarmos rodeados de mentalidades sempre muito... Eu não quero chamar-lhe limitadas, mas limitadoras. Porquê? Porque é fácil perceber que, e eu tenho dito isto de alguma forma, toda a gente vai ver o Miguel Araújo. Toda a gente quer tirar a fotografia com o Miguel Araújo. Toda a gente quer, digamos assim, estar junto da malta que já é conhecida. Só que quando se vive no interior, se calhar é importante criarmos condições para que quem cá vive possa ter condições para trabalhar e para levar o interior para o exterior. E aquilo que acontece é que nós podemos ter, eu dou o exemplo do Eu Crapo, é a peça que construí há quase meia dúzia de anos. É uma peça que quem a vê no registro vídeo e quem a viu presencialmente, seja em Évora, seja noutros locais, reconhece que é uma peça que facilmente estaria em qualquer palco. E a questão que se coloca é, nós não conseguimos levar a peça para qualquer palco, porque somos daqui, e a nossa iniciativa cá é,
Mas se eles nem sequer têm um apoio profissional, nem têm um espaço para ensaiar, mas porque é que eles se consideram profissionais capazes de levar a peça para os espaços de Lisboa, ou do Porto, ou de Coimbra? Esta é uma questão que se coloca ilegitimamente. Porque quem é o fulano que está com aquilo? Não deve ser nada de jeito. E a questão que se coloca é que nós aqui não nos sabemos valorizar. Eu estou a falar de que nós devíamos ter uma plataforma de criação que nos permitisse ter residências artísticas, eu até diria, se calhar, obrigatórias, dos artistas locais no Teatro Municipal. Nós devíamos ter aqui umas hubs criativas, se fosse o que fosse. Em Viseu estão a criar e depois dividem pelas companhias, vai-se dividindo o espaço durante X tempo, é para esta, é para aquela, e vão tendo espaços de criação, o município disponibiliza para os outros, com as condições todas, não é chegar ali e depois estarmos à espera que nos abram uma porta, ou coisas que tais. E isso é essencial, ter uma visão desse tipo para levar aquilo que nós criamos cá para o exterior, porque senão o que é que acontece? Nós criamos, fazemos o melhor que conseguimos, mas depois as portas estão todas fechadas. Portanto, eu tenho dito uma coisa que às vezes até pode soar mal, mas que é, nós temos de fazer um bocadinho o trabalho do, ok, se não aceitam os nossos, nós também não trazemos os vossos, ponto. Se calhar temos de começar a fazer um bocado disso, porque nós, se formos ver a programação, e se formos ver os espaços de programação, não são muitos. Muitos dos espaços não querem coisas demasiado avançadas, vamos chamar assim. Portanto, querem o quê? Querem a revista, querem coisas, digamos assim, muito mais simples. Querem querem qualquer coisa, desde que não seja cara. E isso, digamos, é limitador. Quer dizer, não é que uma peça de que eu, se não me engano, o custo da nossa peça depois de feita, estamos a vendê-la, não sei se é 2.000 euros para fora, já com as viagens, já com o material, já com isso tudo. Uma peça que vem ao Teatro Municipal da Guarda, vinda de Lisboa, leva no mínimo 7. Portanto, esta disparidade do que é caro é muito relativo. Depois os apoios que nos são dados, se calhar não são sequer aproximados disso que custa trazer uma peça de Lisboa, do Porto, ou seja lá de onde for. E nós temos de começar a ter esse olhar. Eu não estou a dizer, atenção, não estou a dizer que não é importante trazer. Portanto, aliás, sou completamente contra isso. Eu quero ver coisas boas aqui. Mas gostava que apoiássemos quem está cá e que quer fazer um trabalho sério, que os apoiássemos da mesma forma que apoiamos os outros. Porque não é aceitável nós fecharmos, criarmos residências, fazemos aqui residências de uma semana para uma companhia vir cá apresentar a peça, gastarmos uma verba enorme para ter as pessoas cá. Obviamente é preciso dormirem, é preciso comerem, é preciso estarem, e depois pagar-lhe um cachê para virem apresentar a peça, e depois aos de cá, não, nós aqui fazemos uma coprodução e é só para mostrar, tem aqui direito a 2 ou 3 dias antes, mas nem sequer nos perguntam, mas têm um espaço? Porque nós temos de perceber que se nós não cuidamos dos de cá, e se não começamos a cuidar deles, eles vão-se embora. E o ir-se embora, eu não sei, mas se nós formos todos embora daqui, eu não sei se é muito bom para quem cá está. O quê? Ficamos contentes? Claro que não. Obrigada pelas tuas reflexões e pelas tuas sugestões, que também trouxeste, que são bastante pertinentes. Gostava agora que nos deixasse uma sugestão de leitura e uma sugestão de cinema. Ok, olha, qualquer peça de teatro é boa, não demora muito tempo a ler, que às vezes também temos, brincadeiras à parte, há peças de teatro a serem trazidas, a serem traduzidas, peças de autores mais recentes, mas também autores mais canónicos, se quisermos, que são essenciais. Mas há um escritor de quem eu gosto muito e que
que me desperta também esta visão, que é o Afonso Cruz. Portanto, qualquer livro do Afonso Cruz é uma leitura que é fantástica e que nos desperta para vários universos. Portanto, há um que eu li recentemente, que é O Princípio de Karenina, e que parte um pouco também daquilo que é na Karenina, e que, portanto, diz muito. Portanto, aquela célebre frase inaugural do todas as famílias felizes parecem, as infelizes não, diz muito, e no nosso mundo eu penso que podemos, no nosso horizonte, podemos ter isso como lógica. Portanto, a de leitura penso que é por aí. E um filme? Um filme. Curiosamente, eu tenho recomendado este filme a alunos de aulas na Covilhã. Acabei as aulas na sexta-feira e há um filme que eu vi, passa publicidade, mas na plataforma Filmin. Estou a apaixonar-me por cinema de realizadores iranianos. Portanto, há filmes fabulosos sobre a reação a todo aquele clima de ostracização, como é que nós podemos chamar? Não é só da ditadura, mas sobre a mulher, sobre o papel da mulher, portanto, o apagar da mulher, a desvalorização. A desvalorização e por aí adiante, que é brutal. E há um filme que saiu há poucos dias, não sei se já está há muito tempo, não sei se é de 2025, se já é de 2026, mas curiosamente até o realizador é israelita, mas que é sobre o Irão e que se chama Ler Lolita em Teherão. É um pouco um filme naquele seguimento do Retrato de Mona Lisa ou o Clube dos Poetas Mortos, portanto o professor como algo, que é como a luz na escuridão, e é um filme que tem as suas limitações, podemos depois fazer essa análise, mas que é um filme que nos abre muito esse espaço. E conhecendo nós o tema da Lolita, não é? Também a Lolita, lerem-se livros com essa temática num país onde as mulheres têm os seus direitos e têm as suas ambições tão cerceadas, eu penso que é fundamental para todos. Depois, se não gostarem, também podem dizer que fui eu que recomendo. Daniel Rocha, agradeço muito a tua disponibilidade para estares hoje connosco em mais um Vozes Soltas. Vamos continuar a acompanhar a tua carreira e a marcar presença como espectadores das tuas iniciativas artísticas. Daniel Rocha foi o nosso último convidado antes da interrupção de verão. Vozes Soltas acompanha agora a grelha de programas da Rádio Altitude numas merecidas férias. Prometemos voltar depois do verão para continuarmos a dar a conhecer os nossos artistas e a mostrar o que de melhor se faz na cultura na região da Guarda. Até lá, vá ao teatro, visite exposições, assista a concertos e não deixe de apoiar os artistas locais. Este Vozes Soltas, com Daniel Rocha como convidado, estará em reposição amanhã, sábado, pelas 11 horas, aqui na Rádio Altitude. A sonoplastia foi de Pedro Correia, o separador musical do início e do fim do programa é da autoria de César Prata e eu sou a Tatiana Guedes da Fonseca. Obrigada pela sua companhia e boas férias.